como você está? Espero que esteja tudo bem e que você esteja nesses dias tendo uma renovação espiritual e um senso de pertencimento a Cristo. Hoje o nosso tema, Deus é como Pai, baseado em Lucas, capítulo 15, os versos 11 ao 32, que nos diz assim. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Então, o mais moço dos filhos deste homem pediu para que o pai desse a sua parte da herança. E ambos os filhos receberam esta herança. Foi dividido conforme, proporcionalmente, a quantidade de filhos. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, mas desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome. Então, jovem foi se aventurar nos prazeres do mundo, gastando tudo que tem e ao final passou por necessidade. E foi num local abominável, especialmente para a cultura, porque um porco, ele é, conforme Levíticos capítulo 11, ele é considerado como um animal impuro. Então ele estava trabalhando em meio a uma plantação e também tinha essa criação dos porcos. Tanto que ele desejou comer a comida dos porcos, porque não lhe concediam o que comer. E ele relembra o quanto que o seu pai é generoso com os seus trabalhadores, com os colaboradores, pelos quais tem zelo pelos bens do seu pai, ele dá pão com fartura. Por isso que no verso 18 ele diz assim: vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para seu pai. Percebe-se que esse jovem, ele reconheceu que ele pecou contra Deus, não honrando o seu pai plenamente. Porque você pedir para que ocorra a divisão da herança em vida é desejar que seu pai ou a sua mãe morra. E aqui o Senhor nos traz também essa reflexão através dessa parábola de que chega um momento que nós precisamos ter essa postura humilde de reconhecer que nós erramos. Nós nos distanciamos dos caminhos do Senhor para desbravar os prazeres transitórios que tem neste mundo, para reconhecer que não traz verdadeiramente felicidade, sentido e propósito para as nossas vidas. Então, ele disse que não se sentia mais nem digno de ser chamado filho.
iria se apresentar como um trabalhador. Vamos ler o verso 20. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. Compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. O pai viu de longe, então entende-se que o pai estava à espera desse filho, esperando assim, olhando ao horizonte na estrada, esperando que o seu filho retornasse. E ele retornou. E como o Senhor tem esperado por você, não é mesmo? E o Senhor todos os dias falando ao seu coração, até mesmo pode ser por essas mensagens, para que você volte para casa, volte para os braços do Pai, onde você vai ter mais sentido na sua vida. O filho disse: Pai, pequei contra Deus diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo e sandália nos pés. Tragam, matam um bezerro gordo, vamos comer e festejar. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Então foi uma celebração do retorno do filho à casa. Porque quando nós voltamos para o Senhor Jesus, há uma festa também, assim, visível nessa questão da igreja, todos os seus queridos que se alegram com o seu retorno, e tanto mais no céu. O Deus Pai celebra o retorno do filho. Mas também vamos perceber a postura do filho que permaneceu na casa, permaneceu trabalhando junto com o pai. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao se aproximar de casa, ouviu a música. As danças chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou. E por tê-lo recuperado com saúde, seu pai mandou matar um bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Há algumas pessoas, infelizmente, que como o filho mais velho, ao invés de se alegrar com o retorno da pessoa aos pés de Cristo, ainda tem um olhar julgador, não acolhe de maneira apropriada, não é muito receptível àquele retorno e até mesmo pode até falar frases, expressar tais como: isso não vai durar muito tempo, logo essa pessoa vai sair da igreja, logo esse jovem vai voltar para a vida que ele estava. Isso não é firme, essa decisão. Quem somos nós para dizer tais coisas assim? E que cristãos são esses que pensam dessa forma? Nós temos tudo quando estamos com o pai, por isso que o filho mais velho ele não percebia que ele já tinha tudo do pai à sua disposição. Ele estava protegido. Mas essa postura dele de se indignar com o retorno do próprio irmão não é uma postura certa. Mas ele respondeu ao seu pai: Faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou mandar um bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi
achado. Olha o desprezo desse irmão. Esse seu filho, que gastou tudo. E como eu havia já mencionado, esse filho mais velho estava à disposição de tudo. Se ele quisesse um bezerro para fazer uma festa com seus amigos, bastava ele pedir para os servos para matar e realizar a festa, porque tudo pertencia a ele também. Mas ele não se sentia como um filho amado. É como se ele precisasse de palavras de afirmação, precisasse que o pai é que se dispusesse a fazer isso por ele, sendo que ele pode sim pedir ao pai, como nós também pedimos ao pai. E ele nos concede em alguns momentos, em outros não, porque podemos pedir o que não é bênção para as nossas vidas. E essa expressão que é repetida novamente, né, porque o pai falou no verso 24, ele repete novamente no 32. Seu irmão estava morto e reviveu. O pai pensava que o filho estava morto. Passou-se tanto tempo e ele estava perdido e foi achado. Foi achado por quem, primeiramente? Por Deus. Chegou um momento em que ele se viu sem nada e a gente viu essa expressão sendo desenrolada na história dele querendo ser empregado do pai. Ele reconhece que ele pecou contra Deus. E esse arrependimento verdadeiro permitiu que ele fosse achado por Deus e fosse transformado. Com certeza, não há, nós podemos ter esse ensinamento de que ele, com certeza, foi transformado por Cristo. E o irmão também vai ter que passar por um processo de transformação também, diante da postura que ele teve em relação ao seu irmão. Identidade. Não sou o que fiz, sou filho amado. Sua identidade não está no que você perdeu, mas no que o pai que você tem. Pertencimento, meu lugar é na casa do Pai. Seu lugar no mundo é na casa do Pai, onde a graça é maior que o seu erro e o amor é mais forte que a sua vergonha ou a sua auto-justiça. Meu lugar no mundo é na casa do Pai, onde sou recebido com amor incondicional. Minha identidade de filho restaurada e a graça celebrada, o meu retorno, e me convida a participar da sua alegria. Há quanto tempo você está longe dos caminhos do Senhor? O Senhor espera que você volte a um lugar reservado na mesa, na ceia do Cordeiro na eternidade, e também aqui há um local reservado no templo, na igreja do Senhor, para você. Você é único, você é especial, muito amado pelo Senhor. O Senhor te espera com alegria que você volte aos braços dele, seja curado, restaurado e viva os lindos e grandiosos planos e propósitos que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Vamos orar? Pai querido, Pai bondoso, obrigada, Senhor Jesus, por teu cuidado, pela maneira linda e especial que o Senhor tem conduzido as nossas vidas. Senhor, nos faça, Senhor Deus, pessoas melhores. E nos dê, Senhor Deus, humildade para reconhecer, Senhor, que precisamos mudar, que precisamos acolher os nossos irmãos que se afastam dos teus caminhos e ir também à busca deles, Senhor Deus, e trazê-los para a casa. Que haja, Senhor Deus, festa tanto aqui na terra quanto no céu, desse retorno desse Filho amado,
do Pai de volta à casa do Pai, onde não deveria ter saído. Sei, Paizinho querido, que com certeza essa pessoa se feriu, se decepcionou, fez coisas que se envergonha. Mas o Senhor olha para essa pessoa com tanto amor e com certeza, com alegria e com júbilo, celebra a decisão firme dessa pessoa de estar nos teus caminhos. Continue abençoando em nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Jesus voltará. Não é dia para amanhã. Tome hoje a sua decisão de voltar para a casa do Pai.